Sejam bem-vindos ao fascinante universo de O Poder do Hábito, uma obra que mergulha nas profundezas da mente humana, explorando como nossos hábitos moldam não apenas nossas vidas individuais, mas também o tecido da sociedade e das organizações. Neste audiobook envolvente, embarcaremos em uma jornada intrigante pela ciência, psicologia e neurologia dos hábitos, descobrindo histórias cativantes de transformação pessoal e sucesso organizacional. Prepare-se para uma experiência auditiva que não apenas informa, mas inspira, revelando o caminho para uma vida mais consciente e significativa. Ao escutar O Poder do Hábito, você descobrirá os segredos por trás das escolhas automáticas que moldam seu destino e aprenderá a desvendar o potencial transformador contido em cada rotina diária. Esteja pronto para redefinir sua compreensão dos hábitos e para iniciar uma jornada de autodescoberta e crescimento. Permita que as páginas deste livro guiem você para além do superficial, revelando o verdadeiro poder que reside nos hábitos que moldam nossas vidas. Já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de todo o conteúdo de valor. Vamos começar. Prefácio. O Poder do Hábito é um livro escrito por Charles Duhigg, um renomado jornalista investigativo e autor. No prefácio do livro, Duhigg destaca a fascinante exploração do funcionamento dos hábitos em nossas vidas, sociedades e organizações. Ele oferece uma visão envolvente sobre como os hábitos são formados, modificados e como podem ser potencialmente transformadores. Duhigg utiliza uma abordagem baseada em evidências científicas e exemplos práticos para desvendar o poder dos hábitos, revelando como eles influenciam nossas escolhas diárias e moldam o curso de nossas vidas. Sua narrativa cativante leva os leitores a uma jornada fascinante pelos meandros da neurologia dos hábitos, proporcionando insights valiosos sobre como podemos compreender, alterar e aproveitar esses padrões para melhorar diversos aspectos de nossas vidas. Ao explorar histórias de indivíduos, empresas e movimentos sociais, Duhigg demonstra de maneira convincente que compreender o poder dos hábitos não apenas enriquece nosso conhecimento, mas também oferece ferramentas práticas para a transformação pessoal e profissional. O prefácio, assim como o livro em si, serve como um convite instigante para explorar os mecanismos que impulsionam nossos comportamentos diários e nos capacitar a realizar mudanças significativas. Prólogo. A cura do hábito. Lisa Allen, aos 34 anos, tornou-se a participante favorita dos cientistas em um estudo sobre hábitos. Ela superou vícios, como fumar e comer compulsivamente, e transformou sua vida de maneira notável. No laboratório, um grupo de cientistas, incluindo neurologistas, psicólogos e geneticistas, investigou mais de 20 indivíduos que haviam deixado hábitos destrutivos. Todos compartilhavam a experiência de reconstruir suas vidas em curtos períodos. Lisa, antes obesa e lutando contra dívidas, apareceu diante dos cientistas em excelente forma física, descrevendo uma trajetória de mudanças significativas. Durante 3 anos, os pesquisadores acompanharam os participantes, analisando sinais vitais, sequenciando DNAs e observando padrões neurológicos enquanto eram expostos a tentações. O livro explora a história de Lisa, cuja transformação começou durante uma viagem ao Cairo após o divórcio. Sentindo-se perdida, ela decidiu parar de fumar como o primeiro passo para uma mudança mais significativa em sua vida. Ao longo de 6 meses, substituiu o hábito de fumar pela corrida, alterando sua alimentação, trabalho, sono e planos futuros. Lisa tornou-se uma peça essencial no estudo dos cientistas, mostrando padrões neurológicos modificados. Os cientistas acreditam que focar em um hábito angular, nesse caso, parar de fumar, permitiu que Lisa reprogramasse outros padrões automáticos em sua vida. O livro explora como esse processo não se limita a indivíduos, mas também se aplica a empresas e sociedades. Empresas como a Procter & Gamble e a Starbucks usaram insights sobre hábitos para influenciar o comportamento dos consumidores. Dividido em 3 partes, o livro examina como os hábitos surgem em vidas individuais, impactam empresas e organizações, e moldam sociedades. A obra destaca a importância de compreender os hábitos para promover mudanças pessoais e transformações em diversos aspectos da vida. Ao longo da narrativa, evidencia-se que os hábitos podem ser modificados com o entendimento de como funcionam, proporcionando a oportunidade de reconstruir padrões de acordo com as metas desejadas. Capítulo 1. O loop do hábito, resumo detalhado. Em 1993, Eugene Pauli, conhecido como VP, um homem idoso, entrou em um laboratório em San Diego para uma consulta. Pouco tempo antes, ele havia enfrentado uma encefalite viral grave que quase o levou à morte. Os médicos conseguiram salvar sua vida, mas sua memória foi drasticamente afetada. Eugene, após a recuperação, apresentava uma memória fragmentada. Ele podia lembrar eventos anteriores a 1960, mas tinha dificuldade em recordar acontecimentos mais recentes. Isso intrigou os médicos, especialmente Leo Skiri, um pesquisador especializado em neuroanatomia da memória.
Sciry comparou o caso de Eugene com o de outro paciente famoso, HM, que teve uma cirurgia semelhante décadas antes. HM sofria de epilepsia e, ao ter parte de seu cérebro removida, perdeu a capacidade de formar novas memórias. A semelhança entre os cérebros de Eugene e HM levou Sciry a explorar como os hábitos são formados e mantidos no nível neurológico. Eugene, apesar de sua amnésia, era capaz de realizar tarefas complexas e manter conversas aparentemente normais. Sciry e outros pesquisadores começaram a descobrir que os hábitos são governados por processos neurológicos profundos, muitas vezes independentes da memória consciente. Este encontro entre Eugene e Sciry marcou o início de uma investigação que mudaria a compreensão convencional sobre hábitos. A pesquisa revelaria os mecanismos subconscientes por trás das escolhas cotidianas, destacando a influência dos impulsos inconscientes nas decisões que parecem ser racionais. Dessa forma, o capítulo inicial da obra explora o fascinante mundo dos hábitos por meio da experiência de Eugene e da pesquisa pioneira de Lewis. Sciry conduziu testes de inteligência em Eugene, um homem com amnésia severa que não conseguia se lembrar das últimas 3 décadas. Embora Eugene mantivesse hábitos da juventude, como agradecer por elogios, ele não conseguia reter informações novas por mais de 1 minuto. Sua imagem mental não incluía a perda de memória, e ele não reconhecia fotos dos netos. Beverly, sua esposa, o levava para caminhadas diárias, mas Eugene, mesmo incapaz de desenhar um mapa de casa, encontrava o caminho de volta sozinho. Esses episódios levaram à descoberta de que Eugene estava formando novos padrões de comportamento sem ter consciência disso. Sciry realizou experimentos para entender como Eugene aprendia novos hábitos. Eugene não conseguia desenhar um mapa do bairro, mas, ao caminhar, sabia o caminho de casa. Pesquisadores do MIT estudaram gânglios basais, partes do cérebro primitivas, e descobriram que desempenham um papel crucial na formação de hábitos. Eugene, mesmo sem memória consciente, era capaz de realizar atividades automáticas, como encontrar o banheiro, graças a essas estruturas cerebrais. Isso revelou a complexidade dos hábitos e transformou a compreensão científica sobre o impacto deles em nossas vidas. O texto descreve um experimento realizado com ratos em um labirinto para entender como os hábitos são formados no nível cerebral. Os ratos inicialmente percorrem o labirinto de maneira desordenada em busca de chocolate, sem um padrão discernível. No entanto, as sondas cerebrais mostram intensa atividade nos gânglios basais, partes primitivas do cérebro, indicando que o cérebro está processando constantemente informações enquanto os ratos exploram. Conforme os ratos repetem o experimento, uma mudança ocorre. Eles param de explorar cantos e virar para o lado errado, tornando-se mais eficientes em encontrar o chocolate. Surpreendentemente, a atividade cerebral diminui à medida que os ratos se tornam mais proficientes na tarefa. Os gânglios basais são identificados como essenciais para essa internalização de hábitos, armazenando padrões comportamentais mesmo quando o resto do cérebro está menos ativo. O processo de chunking, agrupamento, é destacado como a raiz da formação de hábitos. O cérebro converte sequências de ações em rotinas automáticas, permitindo que a mente desacelere e poupe esforço. Os gânglios basais são cruciais para recordar padrões e agir com base neles, armazenando hábitos enquanto outras partes do cérebro podem ficar em silêncio. Os cientistas explicam que os hábitos surgem porque o cérebro busca maneiras de economizar esforço. Esse instinto de poupar esforço é vantajoso para a eficiência cerebral e evolutivamente, permitindo um parto mais fácil. No entanto, os gânglios basais desenvolvem um sistema para determinar quando permitir que os hábitos assumam o controle, especialmente no início e no final de um comportamento. O texto explora o processo neurológico por trás da formação de hábitos, revelando um loop de 3 estágios: deixa, rotina, recompensa. Descreve como o cérebro, ao enfrentar uma deixa, procura pistas para determinar qual hábito deve ser usado. A rotina é a ação realizada, e a recompensa valida se o hábito foi bem sucedido. Com a repetição ao longo do tempo, esse loop se torna automático. O cérebro busca constantemente formas de poupar esforço, e os hábitos são resultado desse processo. Uma vez que um hábito é formado, o cérebro deixa de participar ativamente na tomada de decisões relacionadas a essa ação. O texto destaca que, mesmo que os hábitos possam ser ignorados, alterados ou substituídos, a compreensão do loop do hábito torna mais fácil controlá-los. O autor menciona experimentos com ratos, treinando-os para criar hábitos e, em seguida, modificando a localização da recompensa para testar a persistência do hábito. Os hábitos, uma vez formados, permanecem codificados nas estruturas cerebrais, apresentando desafios ao tentar criar novas rotinas. O texto também destaca a importância dos gânglios basais no processo de formação de hábitos. Apesar de serem cruciais para a eficiência mental e a automação de comportamentos habituais, a dependência excessiva de hábitos automáticos pode ser perigosa.
Lesões nos gânglios basais podem levar à perda da capacidade de realizar atividades básicas e ignorar detalhes insignificantes. Além disso, é discutido o caso de Eugene, um paciente que, apesar de sofrer uma lesão cerebral significativa, demonstrou a capacidade de formar novos hábitos, indicando que o loop deixa a rotina recompensa ainda estava presente em alguns aspectos da sua memória e comportamento. Eugene, um homem cuja capacidade de formar novos hábitos era notável, foi o foco de uma série de experimentos conduzidos pelo pesquisador Leo Skiri. Eugene, que sofria de uma forma rara de amnésia, podia adquirir hábitos mesmo sem lembrar das experiências que os originavam. O estudo revelou que seus hábitos eram guiados por pistas consistentes, como árvores específicas e caixas de correio, que permaneciam constantes em sua rotina. A pesquisa mostrou que os hábitos são poderosos, mas também delicados. A menor alteração nas pistas poderia desorganizar seus padrões. Por exemplo, se as condições de sua caminhada matinal fossem modificadas, Eugene se perderia, mesmo estando perto de casa. Além disso, mudanças nas interações sociais ou na sequência de eventos podiam impactar seus hábitos emocionais. Os experimentos revolucionaram a compreensão da comunidade científica sobre como o cérebro funciona, destacando que é possível aprender e fazer escolhas inconscientes sem lembranças. Essa descoberta levou a um grande campo de estudos sobre a neurologia e psicologia dos hábitos em várias universidades e empresas. Os pesquisadores descobriram que as pistas para os hábitos podem ser diversas, desde estímulos visuais até emoções, e as recompensas podem variar de sensações físicas a compensações emocionais. Os hábitos, muitas vezes, ocorrem sem permissão consciente, mas podem ser remodelados. A história de Eugene continua, mostrando como seus hábitos, ao longo dos anos, começaram a afetar negativamente sua saúde. Sua esposa, Beverly, tentou influenciar seus padrões alimentares e comportamentais, inserindo novas pistas. No entanto, Eugene acabou falecendo após um ataque cardíaco grave. Mesmo após sua morte, sua contribuição para a ciência foi reconhecida, tornando-se um exemplo importante no estudo dos hábitos e da memória. Capítulo 2: O cérebro ansioso, como criar novos hábitos. No início do século XX, Claude C. Hopkins, renomado executivo americano na indústria publicitária, foi abordado por um amigo com uma ideia comercial ousada, uma pasta de dente chamada Pepsodent. Apesar da preocupante saúde dentária nos Estados Unidos, Hopkins hesitou, pois vender pasta de dente era considerado um risco financeiro devido à falta de hábito de escovação generalizado. Entretanto, seu amigo persistiu, oferecendo uma opção de ações, e Hopkins concordou em criar uma campanha. Hopkins, famoso por suas regras sobre a formação de hábitos entre consumidores, reconheceu a necessidade de gerar um anseio para impulsionar as pessoas a escovarem os dentes diariamente. Observando a crescente preocupação com a saúde dentária, ele identificou a película dentária como uma deixa potencial para criar esse hábito. Embora a película dentária fosse uma característica natural e não prejudicial, Hopkins a destacou como um problema que afetava a beleza dos dentes. Seus anúncios convincentes, baseados na simples instrução de passar a língua nos dentes para sentir a película, exploraram uma deixa universal e irresistível. A estratégia era eficaz, já que as pessoas automaticamente obedeciam à instrução e, ao sentir a película, viam a recompensa sedutora de um sorriso mais bonito ao usar Pepsodent. Assim, Hopkins transformou a Pepsodent em um sucesso global, estabelecendo o hábito diário de escovação e demonstrando como criar anseios e recompensas específicos pode moldar e alimentar novos hábitos. Esses princípios continuam a influenciar diversas indústrias até os dias atuais. Após o lançamento da campanha de Pepsodent, inicialmente houve um período calmo. No entanto, na terceira semana, a demanda explodiu, resultando em pedidos tão volumosos que a empresa mal conseguia atender. Em 3 anos, a Pepsodent se tornou um produto internacional, com anúncios em vários idiomas. Dentro de uma década, a pasta de dente era um dos itens mais vendidos globalmente, permanecendo líder nos Estados Unidos por mais de 30 anos e gerando bilhões de dólares. Antes do surgimento da Pepsodent, apenas 7% dos americanos possuíam pasta de dente em seus banheiros. Após a campanha de Hopkins, esse número saltou para 65% em uma década. A influência da Pepsodent também se refletiu na Segunda Guerra Mundial, quando a preocupação militar com a saúde bucal dos recrutas diminuiu, pois muitos adotaram a prática diária de escovar os dentes. Claude C. Hopkins atribuiu o sucesso da Pepsodent à compreensão da psicologia humana certa e definiu 2 regras fundamentais: encontrar uma deixa simples e óbvia e definir claramente as recompensas. Ele afirmou que, ao seguir esses elementos, era como realizar magia. Essas regras, mesmo hoje, são essenciais para o marketing e base de inúmeras campanhas publicitárias.
Esses princípios de Hopkins também foram aplicados inadvertidamente em diversos hábitos cotidianos, como rotinas de exercícios e hábitos alimentares. A narrativa conclui enfatizando que, além das duas regras conhecidas, há uma terceira regra sutil que é crucial para criar hábitos, explicando fenômenos desde a tentação irresistível de donuts até a transformação de uma corrida matinal em uma rotina sem esforço. Em 1996, a equipe de marketing da Procter & Gamble, P&G, estava enfrentando um grande desafio ao tentar lançar o Febreze, um novo spray eliminador de odores desenvolvido pela empresa. Embora a P&G fosse conhecida por seu sucesso em vender produtos, a equipe do Febreze se deparou com dificuldades ao tentar convencer as pessoas a comprarem um novo produto. O Febreze havia sido criado após a descoberta de uma substância chamada hidroxipropilbetaciclodestrina, HPBCD, que podia eliminar odores desagradáveis. A P&G via no Febreze uma grande oportunidade de mercado e investiu milhões de dólares em seu desenvolvimento. No entanto, após o lançamento do produto e uma campanha publicitária, as vendas não decolaram como esperado. A equipe, liderada por Drake Stinson, estava perplexa com a situação. Mesmo com uma substância cientificamente avançada capaz de eliminar odores, as pessoas não estavam adotando o Febreze como um hábito. As entrevistas revelaram que muitas pessoas simplesmente não percebiam os maus odores em suas vidas cotidianas, o que tornava difícil criar o hábito de usar o spray. Ao visitar casas mal cheirosas, a equipe percebeu que as pessoas perdiam a sensibilidade aos odores com os quais conviviam diariamente, como o cheiro dos gatos em uma casa ou o odor do cigarro para fumantes. O Febreze não estava sendo utilizado porque a deixa para o uso diário estava ausente, os maus cheiros não eram notados com frequência suficiente para criar um hábito regular. Com essa revelação, a equipe de marketing reconcebeu sua estratégia. Decidiram destacar o Febreze como uma solução para momentos específicos em que os maus odores eram notados, transmitindo a sensação de alívio experimentada por uma mulher que vivia com 9 gatos. A campanha foi ajustada para enfatizar a recompensa imediata de eliminar odores constrangedores, resultando em um novo enfoque que eventualmente transformou o Febreze em um sucesso de vendas. Terceira. O laboratório do professor de neurociência Wolfram Schultz, na Universidade de Cambridge, é descrito como desorganizado e pouco atraente. Schultz, ao longo de 2 décadas, conduziu experimentos que revolucionaram a compreensão da interação entre pistas, recompensas e hábitos. Seus estudos explicam por que algumas pistas e recompensas têm mais impacto do que outras, proporcionando um mapa científico que ajuda a entender o sucesso de produtos como a Pepsodent e os padrões de mudança de hábitos em dietas e exercícios. Nos anos 1980, Schultz participou de pesquisas sobre os cérebros de macacos enquanto aprendiam novas tarefas. Observou que diferentes macacos preferiam sucos diferentes, levando-o a questionar como recompensas diversas afetam o cérebro. Iniciou experimentos neuroquímicos na década de 1990, usando macacos, como Júlio, para observar a atividade cerebral enquanto recebiam recompensas, como suco de amora. Ao associar formas na tela a uma rotina de puxar alavancas e receber suco, Schultz notou que a atividade cerebral de Júlio indicava felicidade quando a recompensa era obtida. O comportamento tornou-se um hábito à medida que Júlio começou a antecipar o suco assim que via as formas na tela, revelando um padrão neurológico de ganhei uma recompensa. A mudança mais intrigante ocorreu quando Schultz alterou o experimento, introduzindo atrasos, ausência ou diluição do suco. Júlio desenvolveu anseios neurológicos, expressando descontentamento, tristeza ou raiva quando suas expectativas não eram atendidas. Outros laboratórios replicaram experimentos semelhantes em macacos, demonstrando que, uma vez estabelecido o hábito, distrações como a oferta de comida não diminuíam o apego à rotina. A força dos hábitos reside na criação de anseios neurológicos, muitas vezes imperceptíveis, que associam pistas a recompensas. O texto utiliza exemplos como a estratégia de posicionamento da Cinnabon em shoppings para desencadear anseios inconscientes, ressaltando como os hábitos são poderosos na influência comportamental. O processo de criação de hábitos é descrito como um loop envolvendo uma deixa, uma rotina, uma recompensa e o cultivo de um anseio. O autor compara o processo ao hábito do fumante ao ver um maço de cigarros, onde a simples visão desencadeia um anseio por nicotina. Da mesma forma, a notificação de um e-mail cria a expectativa de uma distração, mostrando como os hábitos são formados e mantidos através da associação de pistas a recompensas. Cientistas realizaram estudos nos cérebros de alcoólatras, fumantes e comedores compulsivos para compreender como a neurologia se altera à medida que os anseios se tornam arraigados. Hábitos fortes, equiparados a vícios, podem levar a um anseio obsessivo que coloca nossos cérebros em modo automático, mesmo diante de fortes desincentivos. No entanto, mecanismos existem para ajudar a ignorar tentações. Ao analisar o poder dos anseios na formação de hábitos, cientistas da Universidade de Michigan destacam a importância de reconhecer o anseio para superar um hábito.
Exemplificando com o hábito de fazer exercícios, pesquisadores da Universidade do Estado do Novo México descobriram que muitas pessoas começaram a se exercitar por impulsos, mas continuaram devido a recompensas específicas que passaram a ansiar, como endorfinas ou um senso de realização. O texto destaca a necessidade de associar uma deixa simples e uma recompensa clara para desenvolver um novo hábito, citando exemplos como a escolha de amarrar os cadarços dos tênis antes do café da manhã para quem deseja começar a correr. Além disso, ressalta que uma deixa e uma recompensa, por si só, não são suficientes, é o anseio pela recompensa que torna o hábito automático. O neurocientista Wolfram Schultz compartilha uma experiência pessoal, admitindo que, ao dar jantar para seu filho, costuma comer nuggets de frango sem pensar, ganhando peso como resultado. Schultz compara essa situação ao comportamento dos macacos, explicando que o cérebro antecipa prazer ao ver certos alimentos, mesmo sem fome, e, ao satisfazer o anseio, experimenta uma onda de prazer. Ele reflete sobre como esse processo o levou a desenvolver bons hábitos, mas expressa o desejo de fazer escolhas melhores. Após uma entrevista desastrosa, a equipe de Drake Stinson na P&G, fabricante do Febreze, buscou ajuda externa para entender como integrar o produto na vida dos consumidores. Inspirados por experimentos de Wolfram Schultz, realizaram testes psicológicos e entrevistas para descobrir insights. Ao visitar uma consumidora, surpreendentemente, encontraram uma mulher que usava o Febreze diariamente como uma espécie de toque final após a limpeza, criando uma sensação de celebração. Assistindo a vídeos de pessoas limpando suas casas, a equipe percebeu que muitas associavam o uso do Febreze a momentos de relaxamento e felicidade ao concluir as tarefas de limpeza. Com base nisso, reformularam a estratégia publicitária, destacando o Febreze como uma recompensa prazerosa no final de uma rotina de limpeza. A campanha foi ajustada para evocar o anseio de ter um ambiente com um cheiro tão bom quanto a aparência após a limpeza. O relançamento do Febreze em 1998, com mudanças nos rótulos, adição de perfume e nova abordagem publicitária, foi um sucesso retumbante. As vendas duplicaram em 2 meses, e em um ano, os consumidores gastaram mais de $230 milhões no produto. O Febreze expandiu seu portfólio e, atualmente, gera mais de $1 bilhão em vendas anuais. A equipe, liderada por Stinson, foi recompensada pelo sucesso, demonstrando que além de deixas e recompensas, a criação de um anseio foi crucial para o sucesso do novo hábito. No final de sua vida, Claude Hopkins dava palestras, atraindo grandes plateias com suas audaciosas previsões sobre o futuro. Embora nunca tenha mencionado anseios ou a neurologia do hábito em suas palestras, ele, de fato, se baseou nos mesmos princípios descobertos anos depois pelo MIT e por Wolfram Schultz. Hopkins, ao criar o hábito de escovação com a Pepsodent, não foi o primeiro a usar a ideia de recompensa por dentes bonitos, mas seu sucesso foi impulsionado pelo anseio que ele ajudou a criar. Ao contrário do que Hopkins afirmou em suas memórias, outros produtos já utilizavam a mesma linguagem publicitária, prometendo remover a película dental e oferecendo dentes bonitos como recompensa. No entanto, a Pepsodent se destacou porque criou um anseio. A fórmula da pasta continha ingredientes como ácido cítrico, óleo de hortelã e substâncias irritantes que causavam uma sensação gelada e ardida na boca. Consumidores passaram a ansiar por essa sensação, associando-a à limpeza, e assim, escovar os dentes tornou-se um hábito. O sucesso da Pepsodent fez outras empresas imitarem a fórmula, adicionando substâncias que causavam a mesma sensação ardida. Da mesma forma, outras indústrias usam esse princípio, como os cremes dentais atuais que contêm aditivos apenas para criar uma sensação de limpeza. Empresas entendem que criar anseios é crucial para transformar comportamentos em hábitos. O texto conclui ressaltando que os anseios são essenciais para impulsionar hábitos, e compreender como criá-los torna mais fácil estabelecer novos hábitos. As pessoas escovam os dentes em busca da sensação ardida, calçam sapatos de corrida para a injeção de endorfina e, ao voltarem para casa após a limpeza, usam Febreze, todos exemplos de hábitos guiados por anseios. Capítulo 3 – A regra de ouro da mudança de hábito, por que a transformação acontece? O texto começa destacando um momento decisivo no jogo de futebol americano entre os Tampa Bay Buccaneers e os San Diego Chargers. Tony Dungy, o treinador-chefe dos Buccaneers, está à beira do campo, observando o jogo e sentindo uma pequena esperança de vitória. O time enfrentava um histórico de derrotas e uma temporada difícil. Antes de se tornar treinador principal, Dungy passou 17 anos como treinador assistente, enfrentando entrevistas mal-sucedidas devido à sua filosofia de mudar hábitos dos jogadores para alcançar a vitória. Ele acreditava que os hábitos automáticos eram cruciais para o sucesso, e sua estratégia era atacar a rotina, mantendo a deixa e a recompensa antigas, mas introduzindo uma nova rotina. Após várias tentativas frustradas, Dungy é contratado pelos Tampa Bay Buccaneers em 1996.
Sua abordagem transformaria o time em um dos mais vitoriosos da liga. Ele é descrito como o único treinador na história da NFL a chegar às finais em 10 anos consecutivos, o primeiro treinador afro-americano a vencer um Super Bowl e uma figura respeitada no esporte. A estratégia de Dungy enfatiza a simplicidade sobre a complexidade. Ele foca em treinar seus jogadores em poucas formações, tornando seus comportamentos automáticos. Seus métodos se opõem à tática tradicional de usar esquemas complicados. O texto destaca um momento crucial em um jogo, onde a estratégia de Dungy se desenrola. O defensive end, Regan Upshaw, executa perfeitamente sua rotina aprendida, resultando em uma interceptação crucial para a virada do jogo. Os Buccaneers vencem por 25-17. No final do jogo, Dungy e o jogador John Lynch refletem sobre a mudança que está ocorrendo no time, indicando que estão começando a acreditar em sua abordagem baseada em hábitos. Este capítulo exemplifica como a regra de ouro da mudança de hábito pode ser aplicada e transformar o desempenho de uma equipe esportiva. Em um porão no Lower East Side de Nova York em 1934, nasceu um dos maiores projetos de mudança de hábito em grande escala, liderado por Bill Wilson, um alcoólatra de 39 anos. Consumindo 3 garrafas de álcool por dia, Wilson tentou diversas abordagens para parar, mas falhou. A virada aconteceu quando seu amigo, também um ex-alcoólatra, revelou que a fé em Deus foi crucial para sua sobriedade. Após uma experiência intensa, Wilson fundou os Alcoólicos Anônimos, AA, em 1935, uma organização que se tornaria a maior e mais bem-sucedida na mudança de hábitos. Os Alcoólicos Anônimos, embora careçam de fundamentação científica, têm impactado milhões de vidas, oferecendo um programa baseado nos 12 passos. Este foca na mudança de hábitos associados ao consumo de álcool, ignorando abordagens médicas e científicas convencionais. Com um número estimado de 2,1 milhões de pessoas buscando ajuda anualmente, o AA se destaca como uma fórmula poderosa para a mudança de hábitos. O sucesso do AA reside em seu método de atacar os hábitos associados ao álcool, proporcionando uma máquina eficaz para mudar loops de hábitos. Apesar das críticas pela falta de embasamento científico, pesquisadores recentes argumentam que o programa oferece lições valiosas na identificação de desencadeadores e recompensas, apontando para uma ciência semelhante à aplicada por treinadores esportivos como Tony Dungy. A abordagem do AA é corroborada pela regra de ouro da mudança de hábito, manter as mesmas deixas e recompensas, mas alterar a rotina. Ao incentivar os alcoólatras a identificarem seus impulsos e anseios, o programa ajuda na busca por novos comportamentos que atendam às mesmas necessidades. A terapia de reversão de hábito, usada para tratar diversos comportamentos, também destaca a eficácia dessa abordagem. Mesmo quando o cérebro é alterado, como evidenciado por estudos que implantaram dispositivos elétricos em alcoólatras, a reprogramação efetiva ocorre quando novas rotinas são incorporadas aos antigos estímulos e anseios. Em casos como o de Mandy, uma roedora crônica de unhas, a terapia de reversão de hábito demonstrou sucesso ao substituir o hábito anterior por um novo. Assim, o AA e terapias de reversão de hábito oferecem insights valiosos sobre como entender e mudar comportamentos, destacando a importância de identificar deixas e recompensas para alcançar uma mudança de hábito eficaz. A simplicidade desse princípio, muitas vezes, contrasta com a complexidade do cérebro humano, mas a ciência mostra que é possível reprogramar hábitos com uma abordagem deliberada. Terceira. No início da temporada de 1996, Tony Dungy assumiu como treinador-chefe dos Tampa Bay Buccaneers e enfrentou 6 razões pelas quais todos duvidavam de sua capacidade de vencer. Diante dessas críticas, Dungy expressou sua crença de que a chave para o sucesso não estava em táticas complexas, mas em mudar os comportamentos do time até que o desempenho se tornasse automático. Ele percebeu que no futebol americano, muitas falhas eram mentais, não físicas. Dungy queria eliminar a hesitação e as decisões excessivas, transformando a abordagem de seus jogadores. Observando as chaves visuais que os jogadores usavam, ele as usou como pistas para recriar hábitos. Dungy instruiu os jogadores a focarem em um elemento específico, eliminando decisões conscientes durante o jogo. Dungy aplicou esse método a todos os jogadores, praticando repetidamente até que os novos hábitos se consolidassem. Embora tenham perdido alguns jogos no início, a persistência levou os Buccaneers a uma melhoria constante. Na segunda temporada de Dungy, venceram 5 jogos consecutivos e chegaram às finais após 15 anos. Em 1999, conquistaram o campeonato da divisão. A abordagem única de Dungy, sua voz calma, devoção religiosa e equilíbrio entre trabalho e família chamaram a atenção nacional. Contudo, à medida que os Buccaneers se tornavam uma potência, um problema emergia. Nos momentos de grande estresse, apesar do treinamento disciplinado, o time falhava.
Eles perderam partidas cruciais nas temporadas de 1999, 2000 e 2001. Após a temporada de 2001, mesmo com os Bucks à beira do Super Bowl pelo segundo ano consecutivo, Dungy foi demitido. O time conquistou o Super Bowl no ano seguinte usando suas formações e jogadores, mas Dungy já estava longe, observando o sucesso de longe. Quarta. Cerca de 60 pessoas de diferentes origens estão reunidas numa igreja, ouvindo um homem chamado John compartilhar sua experiência como alcoólatra em uma reunião do Alcoólicos Anônimos, AA. John relata que sua decisão de buscar ajuda ocorreu após um incidente em que seu filho quebrou o braço devido a um acidente de carro causado pelo seu estado alcoolizado. Ele descreve sua tentativa anterior de se manter sóbrio, que durou 13 meses, mas terminou quando sua mãe foi diagnosticada com câncer. John revela que, após esse diagnóstico, ele voltou a beber intensamente, enfrentando problemas conjugais e até experimentando o uso de cocaína. Um evento traumático envolvendo um acidente de carro, no entanto, o levou de volta aos encontros do AA. Ele destaca que a fé em algo maior do que ele mesmo foi crucial para sua sobriedade, mesmo sendo um ateu. A narrativa de John destaca como a fé, independentemente de ser religiosa, desempenha um papel vital na manutenção da sobriedade em momentos críticos e estressantes da vida. O texto discute a descoberta de pesquisadores de que a simples reprogramação de hábitos não é suficiente para manter a sobriedade em situações estressantes. A fé, seja em Deus ou em algo maior, é identificada como um elemento-chave para o sucesso contínuo. Pesquisas apontam que aqueles que acreditam em algo além de si mesmos têm uma maior probabilidade de atravessar momentos difíceis sem recorrer ao álcool. O Alcoólicos Anônimos, ao incorporar a fé em seu programa, proporciona um ambiente que treina os participantes a acreditar em algo, promovendo a crença de que as coisas podem melhorar. O texto destaca que a fé é um componente poderoso na mudança de comportamento e na construção de uma comunidade solidária que reforça essa crença. A narrativa de John ilustra como sua experiência de ajudar a arrumar cadeiras em uma reunião do AA desencadeou uma mudança em sua disposição para acreditar em algo, marcando um ponto crucial em seu processo de recuperação. V. O texto narra a trajetória de Tony Dungy, um treinador de futebol americano, e destaca como a mudança de hábitos foi crucial para o sucesso de sua equipe, os Indianapolis Colts. Dungy foi inicialmente demitido pelos Buccaneers, mas recebeu uma oportunidade dos Colts, que estavam passando por uma fase difícil apesar de terem um talentoso quarterback, Peyton Manning. Dungy implementou um plano de jogo focado em transformar as rotinas da equipe. Após temporadas de sucesso, uma tragédia atingiu Dungy quando seu filho Jamie faleceu. Mesmo enfrentando essa dor, Dungy retornou ao trabalho e seus jogadores testemunharam uma mudança significativa no time. A fé na visão de Dungy no potencial da equipe cresceu, e eles começaram a acreditar mais uns nos outros. A temporada de 2006 foi marcada pela superação dos Colts, que venceram o Super Bowl. A narrativa destaca a importância da fé e da mudança de hábitos para alcançar o sucesso, seja em esportes ou na vida cotidiana. O texto também discute como a formação de grupos e comunidades é fundamental para apoiar mudanças de hábito, proporcionando uma sensação de pertencimento e apoio mútuo. O autor conclui ressaltando que a mudança de hábito não é fácil, exigindo esforço e autocompreensão. Entender os mecanismos dos hábitos pode facilitar a adoção de novos comportamentos, e a fé, especialmente quando compartilhada em comunidade, desempenha um papel vital nesse processo. 4 Hábitos Angulares, ou a balada de Paul O'Neill. Os hábitos de organizações bem-sucedidas. E, num dia tumultuado em outubro de 1987, investidores e analistas da Bolsa de Valores de Wall Street reuniram-se para conhecer o novo diretor executivo da Alcoa, uma empresa que vinha enfrentando problemas. O escolhido foi Paul O'Neill, ex-burocrata do governo. Ao subir ao palco, surpreendeu a todos ao falar sobre segurança no trabalho, em vez de seguir o roteiro padrão sobre lucros e estratégias comerciais. O'Neill propôs fazer da Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos, estabelecendo uma meta de índice zero de acidentes. Essa abordagem desconcertou os investidores acostumados a discursos convencionais sobre finanças. O'Neill explicou que focaria em segurança como ponto de partida para transformar a empresa, acreditando que mudanças em um hábito crucial poderiam se espalhar por toda a organização. A reação inicial dos investidores foi de desconfiança, e muitos acreditaram que a escolha de O'Neill seria prejudicial à empresa. Contudo, em menos de um ano, os lucros da Alcoa atingiram uma alta recorde. O'Neill se tornou um líder excepcional, elevando o faturamento e a capitalização de mercado da empresa. Além disso, implementou medidas que fizeram da Alcoa uma das empresas mais seguras do mundo, reduzindo significativamente os índices de acidentes no trabalho. O segredo do sucesso de O'Neill estava em atacar um único hábito e observar como as mudanças se propagavam pela organização.
Ele acreditava nos hábitos angulares, ou seja, certos hábitos têm o poder de desencadear uma reação em cadeia, transformando outros padrões. O livro explora como esses hábitos angulares são fundamentais para a transformação de empresas e vidas, destacando exemplos como o caso da Alcoa. Antes de assumir a Alcoa, O'Neill sempre teve fé em listas para organizar suas prioridades. Sua experiência anterior no governo, lidando com hábitos organizacionais e processos burocráticos, o preparou para liderar uma transformação na Alcoa. Ao focar em um único hábito, neste caso, a segurança no trabalho, O'Neill conseguiu impulsionar a empresa para o sucesso financeiro e operacional, destacando a importância dos hábitos angulares na formulação de estratégias de mudança eficazes. Em meados dos anos 1980, Paul O'Neill, o novo diretor executivo da Alcoa, percebeu a existência de hábitos institucionais prejudiciais em organizações governamentais, especialmente no sistema de saúde. Ele observou que muitas decisões eram tomadas sem um pensamento crítico real, sendo guiadas por processos automáticos e rotinas que não faziam sentido. Esses hábitos eram evidentes em diversas organizações que O'Neill analisou, mas ele reconheceu que, em alguns casos, hábitos organizacionais positivos estavam gerando sucesso. Ele destacou exemplos, como alguns departamentos da NASA que incentivavam riscos e a Agência de Proteção Ambiental, EPA, que promovia a agressividade na aplicação de normas. Após 16 anos em Washington, D.C., O'Neill deixou seu cargo no governo e tornou-se presidente da International Paper. Posteriormente, quando a Alcoa enfrentava desafios, seus amigos da empresa o convidaram para ser o novo CEO. O'Neill aceitou e fez uma lista de suas prioridades, com foco em algo que unisse todos os membros da organização. Ele escolheu a segurança como sua prioridade máxima e estabeleceu a ousada meta de alcançar um índice zero de acidentes. Ao assumir a Alcoa, O'Neill implementou um plano de segurança baseado no loop do hábito. Ele identificou a deixa, um empregado ferido, estabeleceu uma rotina automática, relatar o acidente e apresentar um plano para evitar recorrências, e ofereceu uma recompensa, promoções para quem adotasse o sistema. O'Neill entendeu que para proteger os funcionários, a Alcoa precisava se tornar a melhor e mais eficiente empresa de alumínio do mundo, moldando novos hábitos corporativos e redefinindo a hierarquia da empresa para se adequar ao programa de segurança. Essa abordagem resultou em uma transformação significativa, não apenas na segurança, mas também no desempenho geral da Alcoa. À medida que os padrões de segurança da Alcoa foram alterados por Paul O'Neill, outros aspectos da empresa também passaram por transformações significativas. Regras que os sindicatos resistiam, como a medição individual da produtividade dos funcionários, tornaram-se aceitas, pois contribuíam para identificar falhas no processo de fabricação, representando riscos à segurança. Políticas anteriormente contestadas pelos gerentes, como dar autonomia aos funcionários para interromper a linha de produção quando necessário, foram adotadas para prevenir acidentes. A mudança foi tão profunda que os hábitos de segurança começaram a influenciar outras áreas da vida dos funcionários. Jeff Shockey, diretor de segurança da Alcoa, relatou intervir em situações fora do ambiente de trabalho para garantir práticas seguras, indicando a internalização desses hábitos. O foco de O'Neill na segurança não prometia diretamente aumentar os lucros da Alcoa, mas à medida que as novas rotinas se espalhavam, os custos diminuíam, a qualidade melhorava e a produtividade aumentava. Mudanças como redesenhar sistemas para evitar acidentes resultavam em economias e maior eficiência. A pesquisa mostrou dinâmicas semelhantes em diversos cenários, indicando que mudanças em hábitos específicos podiam desencadear melhorias generalizadas. O texto destaca que hábitos angulares, que desencadeiam mudanças disseminadas, são poderosos. Exemplos incluem o exercício, que afeta positivamente outros aspectos da vida, e práticas familiares, como jantar juntos, correlacionadas com o desempenho acadêmico das crianças. Identificar esses hábitos requer esforço, mas sua implementação pode resultar em transformações significativas. O desafio, no entanto, está em aplicar esses princípios na prática. Segunda. O texto narra duas histórias interligadas sobre mudanças positivas que surgiram a partir da implementação de hábitos angulares em organizações distintas. A primeira história destaca a transformação ocorrida na Alcoa, uma empresa de alumínio, após a chegada de Paul O'Neill como CEO. O'Neill concentrou-se na segurança dos funcionários, promovendo mudanças nas políticas e rotinas para prevenir acidentes. Essa abordagem, inicialmente vista com ceticismo, resultou em redução de custos, melhoria da qualidade e aumento da produtividade. A segunda história aborda a preparação e mentalidade do nadador olímpico Michael Phelps, cujo treinador, Bob Bowman, focou em desenvolver hábitos angulares para fortalecer a mente de Phelps. O treinamento incluía visualizações mentais detalhadas, criando uma fita de vídeo de sucesso. Essas pequenas vitórias mentais proporcionaram confiança e controle emocional, levando Phelps a conquistar medalhas olímpicas.
Ambas as histórias destacam o poder das pequenas vitórias e hábitos angulares na transformação de comportamentos e desempenho. Paul O'Neill e Bob Bowman identificaram elementos específicos fora de seus campos diretos de atuação, segurança e natação, respectivamente, que desencadearam mudanças disseminadas e melhorias significativas. Ambas as abordagens ilustram como o foco em hábitos angulares pode ter impacto em áreas aparentemente não relacionadas, gerando resultados positivos e transformações em organizações e indivíduos. Terceira. Paul O'Neill, ao trabalhar para o governo, enfrentou o desafio de entender e combater a alta taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos. Ao aprofundar a análise, descobriu que melhorar a dieta das mães era crucial, mas isso exigia educação nutricional antes da gravidez. A deficiência de conhecimento dos professores levou a reformas na educação universitária. Essas mudanças, apesar de não serem a solução óbvia para a mortalidade infantil, resultaram em uma redução significativa na taxa ao longo dos anos. Os hábitos angulares de O'Neill, especialmente sua insistência em buscar a raiz dos problemas, ilustram como tais hábitos podem criar estruturas que impactam positivamente outros hábitos. Da mesma forma, no contexto da perda de peso, a abordagem de manter registros alimentares revelou padrões aos participantes, levando a mudanças duradouras em seus hábitos alimentares e à perda de peso. Na Alcoa, O'Neill implementou hábitos de segurança que, ao longo do tempo, geraram uma cultura de comunicação eficiente. O estabelecimento de uma rede eletrônica global criou uma plataforma para a troca de informações, preparando a empresa para se beneficiar da internet quando esta surgiu. O'Neill também demitiu um executivo que violou a cultura de segurança, destacando como os hábitos angulares podem moldar culturas e valores organizacionais. Empresas como IBM e McKinsey adotaram hábitos angulares para redefinir suas culturas. O legado de O'Neill na Alcoa persiste, com índices de acidentes continuando a diminuir, evidenciando como hábitos angulares podem criar mudanças duradouras em organizações. O livro destaca que tais hábitos não apenas transformam indivíduos, mas também moldam culturas e valores organizacionais de maneira significativa. Capítulo 5 Starbucks e o hábito do sucesso. Quando a força de vontade se torna automática. Travis Litt, aos 9 anos, testemunhou seu pai sofrendo uma overdose quando a família vivia em constante deslocamento. Seus pais eram viciados funcionais, alternando entre heroína e anfetaminas para manter uma fachada de normalidade. Em um episódio, após uma overdose, Travis, aos 10 anos, teve que mentir para o atendente do 911 sobre a situação de seu pai. A adolescência de Travis foi marcada por dificuldades na escola, onde ele enfrentou bullying e hostilidade. Aos 16 anos, ele abandonou o ensino médio e buscou empregos, mas seu temperamento o levou a ser demitido de vários lugares. Um cliente sugeriu que ele trabalhasse na Starbucks, onde Travis encontrou estabilidade e oportunidades. Aos 25 anos, Travis é gerente de 2 Starbucks, ganha 44 mil por ano, e é grato à empresa por sua transformação. Ele destaca que a Starbucks, junto a outras empresas, proporcionou a ele e a milhares de outros funcionários uma preparação para a vida que escolas e famílias não conseguiram oferecer. A narrativa destaca a importância da força de vontade, ressaltando estudos que indicam seu papel crucial no sucesso individual. A Starbucks, reconhecendo isso, implementou programas de treinamento para cultivar a autodisciplina de seus funcionários desde o início. Esses programas são fundamentais para o sucesso massivo da Starbucks, que passou de uma empresa de Seattle para um gigante com mais de 17 mil lojas e faturamento anual superior a 10 bilhões de dólares. A história de Travis ilustra como a Starbucks, ao ensinar habilidades como autodisciplina, impactou positivamente a vida de muitos de seus funcionários. Segunda. Na Case Western Reserve University, um experimento envolvendo cookies e rabanetes levou a uma revolução na compreensão da força de vontade. Até então, havia pouca pesquisa acadêmica sobre o tema, mas a descoberta de que a capacidade de adiar a recompensa na infância estava correlacionada com o sucesso na vida adulta despertou o interesse dos psicólogos. O experimento em questão envolveu estudantes famintos submetidos a uma escolha entre cookies recém-assados e rabanetes. Aqueles instruídos a resistir aos cookies, desgastando sua força de vontade, acabaram desistindo mais rapidamente de resolver um quebra-cabeça impossível do que os que tinham consumido os cookies. Isso levou à conclusão de que a força de vontade não é uma habilidade constante, mas sim um recurso finito que se esgota com o uso. Essa descoberta impulsionou pesquisas subsequentes, incluindo a tentativa de ensinar e fortalecer a força de vontade. Estudos mostraram que truques simples, como distração e imaginação, podem melhorar o autocontrole. Além disso, experimentos com programas de exercícios físicos e gerenciamento financeiro indicaram que o aumento da força de vontade em uma área da vida pode se estender para outras, resultando em escolhas mais saudáveis e produtividade aprimorada.
A analogia da força de vontade como um músculo que pode ser fortalecido foi explorada, levando a uma compreensão mais profunda de como ela afeta diversas áreas da vida. Esse conceito também começou a ser aplicado no mundo corporativo, especialmente em empresas como a Starbucks, que buscavam melhorar o desempenho dos funcionários através do desenvolvimento da autodisciplina. O entendimento da força de vontade como um recurso finito, suscetível a esgotamento, levou a uma abordagem mais estratégica na gestão pessoal e no design de ambientes que buscam promover hábitos positivos. Esse campo de pesquisa continua a crescer, influenciando a educação e o mundo profissional, à medida que as estratégias para fortalecer a força de vontade se tornam mais claras e aplicáveis. Terceira. Em 1992, uma psicóloga britânica realizou um experimento em 2 hospitais ortoédicos escoceses com 60 pacientes que haviam passado por cirurgias de implante de próteses no quadril ou joelho. A maioria dos participantes era idosa, de baixa renda e com pouca escolaridade. A cirurgia era dolorosa, e os pacientes precisavam iniciar a reabilitação imediatamente após o procedimento. A psicóloga dividiu os participantes em 2 grupos, um que recebeu folhetos com instruções detalhadas sobre o cronograma de reabilitação, incluindo 13 páginas em branco para que preenchessem metas específicas a cada semana, e outro que recebeu os mesmos folhetos sem a tarefa de preencher. Após 3 meses, ela observou que o grupo que havia escrito metas se recuperou significativamente melhor do que o outro, realizando atividades diárias mais rapidamente. A análise dos folhetos revelou que os pacientes que escreveram metas focaram em planos detalhados para superar momentos de dor prevista, criando hábitos em torno de pontos de inflexão. Os planos eram semelhantes aos utilizados na publicidade pela Pepsodent, que se baseavam em deixas simples e recompensas óbvias. A pesquisa foi extrapolada para o ambiente corporativo, especialmente na Starbucks, onde executivos perceberam que seus funcionários enfrentavam lapsos de força de vontade em momentos de estresse ou pressão. A solução foi desenvolver manuais de treinamento com rotinas para lidar com pontos de inflexão, ensinando aos funcionários como reagir a situações específicas. A Starbucks implementou o método LATE, um sistema que envolve ouvir o cliente, reconhecer a reclamação, tomar ação para resolver o problema, agradecer e explicar o ocorrido. A empresa treinou seus funcionários para lidar com adversidades, criando loops de hábito de força de vontade. Outras empresas, como a Deloitte Consulting e a Container Store, adotaram métodos semelhantes, desenvolvendo programas de treinamento focados em momentos de inflexão para fortalecer a força de vontade de seus funcionários. Essas abordagens envolvem a criação de hábitos antecipados e a implementação de rotinas automáticas quando surgem desafios específicos. Quarta. Howard Schultz, responsável por transformar a Starbucks em um gigante, tem uma história de vida que se assemelha à de Travis em alguns aspectos. Cresceu em um conjunto habitacional público, onde sua família enfrentou desafios financeiros após o pai perder o emprego. Schultz, determinado desde jovem, conseguiu uma bolsa universitária para jogar futebol americano e, posteriormente, trabalhou como vendedor da Xerox em Nova York. Em 1987, Schultz soube que a Starbucks, então com apenas 6 lojas, estava à venda. Ele pediu dinheiro a todos que conhecia e a comprou. O sucesso foi notável, com o número de lojas crescendo de 6 para mais de 1.000 em 6 anos e atingindo 17.000 em mais de 50 países atualmente. A narrativa destaca a origem humilde de Schultz e sua trajetória de superação. Ele acredita parte de sua determinação à influência de sua mãe, que o incentivava a estabelecer metas desde jovem. Sua experiência como vendedor e sua paixão pela Starbucks foram fundamentais para o sucesso da empresa. No entanto, em 2000, Schultz delegou as operações diárias da Starbucks, e a qualidade do serviço começou a declinar. Clientes insatisfeitos e empregados desmotivados resultaram em uma percepção negativa da empresa. Schultz retornou ao cargo de executivo-chefe em 2008 e, entre suas prioridades, estava a reestruturação do programa de treinamento da empresa, focando na força de vontade e autoconfiança dos funcionários. O texto destaca um estudo conduzido por Mark Muravin, que revelou que a gentileza e o senso de controle têm impacto significativo na força de vontade. Schultz implementou mudanças na Starbucks, dando mais autonomia aos funcionários e incentivando a criatividade. Isso resultou em melhorias na produtividade, satisfação dos clientes e aumento no faturamento da empresa desde sua volta em 2008. A história de Schultz destaca a importância da força de vontade, do apoio e da autonomia no sucesso de uma empresa. V. Travis, aos 16 anos, antes de iniciar seu trabalho na Starbucks, teve uma conversa com sua mãe no carro. Ela revelou que, antes de Travis nascer, ela e o pai eram viciados em drogas e decidiram fazer um aborto quando ela engravidou 2 anos antes de Travis. No entanto, ao engravidar novamente, decidiram não realizar outro aborto, e Travis nasceu.
Mesmo com os desafios de ter pais viciados, Travis sente que teve sorte em encontrar apoio em seus chefes na Starbucks. Poucos anos depois, a mãe de Travis contraiu uma infecção sanguínea e morreu rapidamente no hospital. Uma semana depois, seu pai foi internado com pneumonia, mas Travis chegou tarde demais e foi impedido de visitá-lo. Esses eventos impactaram profundamente Travis, que, ao refletir sobre sua vida atual, se pergunta como conseguiu superar um passado marcado por overdoses e dificuldades. Travis destaca como, se essas tragédias tivessem acontecido um ano depois, quando ele já estava na Starbucks e adquirindo habilidades emocionais e hábitos, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ele lamenta não ter sabido como lidar com a situação na época. Anualmente, no aniversário da morte do pai, Travis se prepara meticulosamente e vai trabalhar na Starbucks, sempre pontual. Esses eventos moldaram a perspectiva de Travis sobre a vida e ressaltam a importância de ter aprendido a controlar emoções e desenvolver hábitos ao longo dos anos. Capítulo 6 – O poder de uma crise. Como os líderes criam hábitos através do acaso e da intenção. O texto narra um incidente no Rhode Island Hospital envolvendo um paciente idoso que sofreu uma queda, resultando em um hematoma subdural. O hospital, apesar de ser considerado avançado, tinha uma cultura interna problemática, marcada por tensões entre enfermeiros e médicos. O paciente idoso, inconsciente, foi levado à sala de cirurgia, onde uma série de erros ocorreu devido à falta de comunicação eficaz entre a equipe médica. O cirurgião, apressado e autoritário, operou o lado errado da cabeça do paciente, resultando em um procedimento prolongado e ineficaz. O hospital, marcado por rivalidades e falta de cooperação, falhou em seguir procedimentos padrão, como checar detalhes no formulário de consentimento. A narrativa destaca a cultura tóxica do hospital, onde enfermeiros desenvolveram hábitos informais para contornar as falhas e arrogância dos médicos. Esses hábitos, ao invés de serem deliberadamente planejados, surgiram espontaneamente, contribuindo para a deterioração da qualidade do cuidado ao paciente. O incidente resultou na morte do paciente, levando a uma investigação que concluiu que o erro médico foi um desastre inevitável devido aos hábitos disfuncionais do hospital. O texto enfatiza a importância de líderes conscientes para transformar hábitos destrutivos em oportunidades positivas, especialmente em momentos de crise. Segunda. An Evolutionary Theory of Economic Change, publicado em 1982 por Richard Nelson e Sidney Winter, inicialmente recebeu pouca atenção fora da academia, mas dentro do campo da estratégia comercial e teoria organizacional, tornou-se amplamente aclamado como um texto crucial do século. Nelson e Winter passaram mais de uma década estudando o funcionamento das empresas e concluíram que o comportamento organizacional é melhor compreendido como reflexo de hábitos e orientações estratégicas enraizados no passado, não como resultado de decisões deliberadas. As rotinas organizacionais são essenciais, proporcionando regras tácitas necessárias para o funcionamento eficiente das empresas, permitindo experimentação sem pedir permissão a cada passo e criando uma memória organizacional que evita a reinvenção constante dos processos. Essas rotinas também desempenham um papel crucial na criação de tréguas entre grupos conflitantes dentro das organizações. Apesar de rivalidades internas, empresas funcionam em relativa paz devido às tréguas sustentadas por hábitos organizacionais. Essas tréguas oferecem uma justiça organizacional rudimentar e garantem que as rivalidades não destruam a empresa. Nelson e Winter exemplificam isso com a ideia de vendedores limitando descontos para proteger os lucros coletivos. No entanto, em algumas situações, as tréguas podem ser insuficientes, e uma paz instável pode ser tão prejudicial quanto uma guerra civil, como ilustrado pelo caso do Rhode Island Hospital. O hospital possuía tréguas desequilibradas, onde apenas os enfermeiros cediam poder para manter a paz. Isso levou a momentos críticos em que as rotinas falharam, resultando em erros médicos. Nelson e Winter destacam que criar uma organização bem-sucedida não é apenas sobre equilibrar a autoridade. Os líderes precisam cultivar hábitos que promovam uma paz real e equilibrada, enquanto deixam claro quem está no comando. Terceira. Philippe Brickell. A estação King's Cross era um labirinto movimentado, com escadas rolantes antigas e frequentada por mais de 250 mil passageiros diariamente. Apesar do aviso inicial, Brickell não comunicou o incidente a outros funcionários ou aos bombeiros devido às regras não escritas que governavam o metrô. O metrô de Londres era administrado pelos 4 barões, líderes de diferentes departamentos, e a cultura organizacional impedia a interferência em territórios alheios. A cadeia de comando estritamente estabelecida e as tréguas entre os departamentos criavam uma atmosfera onde Brickell não se sentia autorizado a agir. 15 minutos depois, um novo alerta foi feito sobre fumaça na escada rolante, mas as regras e tréguas continuaram a prevalecer.
O inspetor de segurança, Christopher Hayes, não chamou os bombeiros imediatamente. Quando finalmente o fez, houve demora na resposta devido à falta de acesso aos mapas da estação e à desconexão entre os departamentos. O incêndio se intensificou, atingindo temperaturas extremas. Os bombeiros enfrentaram desafios para combater as chamas, e a contagem de mortos chegou a 31 quando o fogo foi finalmente controlado, 6 horas após o aviso inicial. O desastre destacou as falhas nas tréguas e na cultura organizacional do metrô. As regras que funcionavam no dia a dia se mostraram inadequadas em situações de emergência. A falta de clareza sobre responsabilidades e a relutância em desafiar as tréguas foram fatores cruciais na tragédia de King's Cross. Quarta. O texto descreve uma série de erros médicos graves ocorridos no Rhode Island Hospital, começando com uma cirurgia de crânio mal feita em um idoso, seguida por outros casos, como operações no lugar errado da cabeça, boca, dedo e até mesmo uma broca deixada dentro da cabeça de um paciente. O hospital recebeu multas substanciais por essas infrações. A situação atraiu grande atenção da mídia local e nacional, transformando o Rhode Island Hospital em um exemplo típico de erros médicos. A pressão da crítica e da mídia levou a uma sensação de crise dentro do hospital, onde alguns administradores temiam a perda de credenciais e outros adotaram uma posição defensiva contra a mídia. Diante dessa crise, a doutora Mary Rice Cooper, que se tornou chefe de qualidade do hospital, destacou que as críticas não eram necessariamente negativas, mas sim uma oportunidade única para a instituição. O hospital fechou temporariamente as unidades de cirurgia eletiva, submeteu os funcionários a treinamento intensivo, substituiu lideranças, buscou ajuda externa para reformular medidas de segurança e implementou mudanças como câmeras de vídeo nas salas de operação e checklists obrigatórias. O texto destaca que outras instituições também passaram por reformas semelhantes após erros graves, e argumenta que crises oferecem oportunidades valiosas para a reformulação de hábitos organizacionais. Exemplos de outras áreas, como a NASA após o acidente do Challenger e a reformulação da cultura do metrô de Londres após um incêndio, são citados para ilustrar como líderes sábios aproveitam crises para implementar mudanças significativas. A conclusão aponta que, no caso do Rhode Island Hospital, as reformas tiveram sucesso, resultando em melhorias significativas na segurança cirúrgica e na qualidade do tratamento, com a instituição recebendo reconhecimento e prêmios. O texto destaca a importância de líderes aproveitarem crises para reexaminar e reformular hábitos organizacionais. Capítulo 7. Como a Target sabe o que você quer antes que você saiba. Quando as empresas preveem e manipulam hábitos. Andrew Paul, um estatístico, começou a trabalhar na Target, onde sua habilidade em usar dados para entender comportamento se destacou. A Target, por meio da coleta massiva de dados, visava personalizar estratégias de marketing para cada cliente. Paul trabalhava em construir modelos matemáticos para analisar os hábitos de compra e prever as necessidades dos consumidores. Um dia, colegas de marketing abordaram Paul com a pergunta intrigante: seus computadores conseguem descobrir quais clientes estão grávidas, mesmo se elas não quiserem que a gente saiba? Identificar clientes grávidas era estrategicamente valioso, pois eram um grupo altamente rentável. Paul aceitou o desafio e começou a desenvolver um sistema que analisava padrões de compra para identificar mulheres grávidas. A Target possuía um vasto banco de dados, atribuindo a cada cliente um número do visitante que registrava todas as suas compras, além de informações demográficas coletadas de diversas fontes. Paul usou esses dados para identificar padrões de compra associados à gravidez. No entanto, descobriu que a questão da privacidade era crucial, pois algumas mulheres não se sentiam confortáveis sendo alvo de campanhas específicas baseadas em suas condições pessoais. A experiência de Paul ressaltou a transição do varejo, que passou de abordagens genéricas baseadas em truques psicológicos para estratégias altamente personalizadas apoiadas por análises de dados. A capacidade de entender e antecipar os hábitos individuais dos consumidores tornou-se essencial para o sucesso no mercado varejista moderno. O texto aborda o desafio enfrentado pelas empresas em interpretar grandes volumes de dados sobre os consumidores e destaca o papel crucial dos estatísticos, especialmente na Target, que desenvolveram um sistema chamado Retrato do Cliente. Esse sistema analisa padrões de compra para entender melhor os consumidores. O foco principal é descobrir maneiras de prever e influenciar os hábitos de compra dos clientes. A história se concentra em Andrew Paul, um analista da Target, que foi desafiado a desenvolver um algoritmo para prever a gravidez das clientes. A ideia era capturar as futuras mães antes que outras empresas o fizessem. Paul começou a analisar dados do registro de chás de bebê da Target e identificou padrões de compra que indicavam a gravidez. Ele desenvolveu um programa que podia prever com uma pontuação de previsão de gravidez quais clientes estavam grávidas e em qual trimestre.
O objetivo era enviar cupons específicos para essas clientes, aproveitando a fase em que seus hábitos de compra estavam mais flexíveis. No entanto, surgiu a preocupação ética sobre a privacidade das clientes e como elas reagiriam ao saber o quanto a Target sabia sobre suas vidas. Um incidente ocorreu quando um pai ficou indignado ao descobrir que a Target enviou cupons de produtos para grávidas à sua filha adolescente, antes mesmo de ele saber sobre a gravidez. O texto levanta questões sobre o uso ético de dados para prever comportamentos e influenciar decisões de compra. Paul e seus colegas na Target enfrentaram o desafio de equilibrar a previsão de necessidades dos consumidores com a preservação da privacidade, cientes de que a abordagem inadequada poderia gerar desconforto e até mesmo reações negativas por parte dos clientes. Segunda. No verão de 2003, um executivo da Arista Records, Steve Bartels, entusiasmado com a música Hey Ya, do grupo Outkast, tentou promovê-la às estações de rádio, confiando na certeza de que se tornaria um sucesso. Nesse período, a indústria fonográfica estava passando por transformações semelhantes a empresas como a Target, utilizando programas de computador para prever hábitos de ouvintes. Um desses programas, o Hit Song Science da Polifônica HMI, analisava características matemáticas de músicas para prever sua popularidade. No entanto, quando Hey Ya foi testada em estações de rádio usando esses métodos, os resultados foram desastrosos. Os dados mostraram que os ouvintes não apenas não gostavam da música, mas a odiavam, mudando de estação antes mesmo dos primeiros 30 segundos. Isso foi uma surpresa, já que o algoritmo previa que a música seria um grande sucesso. Executivos de rádio estavam desesperados para encontrar uma solução. Rich Meyer, um pioneiro na análise de dados de rádio, notou que músicas grudentas, aquelas que os ouvintes nunca mudavam de estação durante sua reprodução, tinham uma semelhança, eram familiares, mas um pouco mais refinadas. As músicas grudentas pareciam exatamente o que se esperava de um determinado gênero, proporcionando uma sensação de familiaridade. Essa descoberta explicou por que Hey Ya não estava indo bem nas rádios, não era familiar o suficiente para os ouvintes. Pesquisas sugerem que preferimos coisas familiares devido à nossa neurologia. Nosso cérebro procura padrões auditivos familiares, facilitando a separação de sons importantes dos irrelevantes. Músicas grudentas correspondem perfeitamente a esses padrões familiares, tornando-as populares mesmo se os ouvintes dizem ativamente não gostar delas. Em resumo, a familiaridade é crucial para o sucesso de uma música nas rádios, pois os ouvintes buscam padrões conhecidos e confortáveis. De certa forma, a Arista Records e os DJs de rádio enfrentavam um desafio semelhante ao que Andrew Paul estava lidando na Target. Assim como os consumidores ouvem uma música inteira mesmo que digam que não gostam dela, contanto que se pareça com algo familiar, as mulheres grávidas aceitam cupons da Target pelo correio, desde que não revelem uma invasão excessiva de privacidade. Ambos os casos envolvem a necessidade de fazer algo novo parecer familiar para ser aceito. Para os DJs, a questão era como convencer os ouvintes a continuarem ouvindo músicas como Hey Ya, tempo suficiente para que elas se tornassem familiares. Da mesma forma, a Target buscava persuadir mulheres grávidas a usar cupons de fraldas sem deixá-las desconfortáveis. A estratégia era embrulhar algo novo em uma embalagem familiar, tornando o desconhecido mais aceitável. Essa abordagem visava equilibrar a novidade com a familiaridade, tornando o produto ou a música mais atraente para o público-alvo. Terceira. No início da década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos enfrentaram uma escassez de carne devido ao envio de suprimentos para tropas no exterior. Isso levou o governo a buscar maneiras de convencer os americanos a consumirem miúdos, partes menos populares de animais. Um comitê de hábitos alimentares foi formado, composto por sociólogos e psicólogos renomados, que descobriram que a chave para mudar os hábitos alimentares era tornar o exótico familiar. Estratégias como camuflar os miúdos para parecerem comuns foram implementadas, e, eventualmente, esses alimentos foram integrados à dieta americana. Anos depois, a abordagem semelhante foi adotada por estações de rádio, incluindo a Vic da Filadélfia, ao tentar transformar a música Hey Ya em um sucesso. Os DJs aplicaram a ideia de sanduíche, intercalando a música entre outras populares para torná-la familiar aos ouvintes. O objetivo era criar um hábito de audição em torno da música, semelhante ao sucesso anterior com os miúdos. Posteriormente, a Target enfrentou o desafio de promover produtos para grávidas sem invadir a privacidade das clientes. Ao usar a mesma estratégia de camuflagem, a empresa misturou cupons para fraldas com outros produtos não relacionados à gravidez, fazendo com que as propagandas parecessem aleatórias e familiares. Esse método foi eficaz, resultando em um aumento significativo nas vendas da seção Mamãe e Bebê da Target.
Em resumo, a narrativa destaca a importância de tornar o novo familiar para influenciar hábitos, seja na alimentação, na música ou no consumo de produtos, utilizando estratégias de camuflagem e integração com hábitos já existentes. Quarta. No início dos anos 2000, a Associação Cristã de Moços, ACM, uma das maiores organizações sem fins lucrativos nos Estados Unidos, contratou estatísticos para melhorar sua competitividade. Originalmente, acreditava-se que instalações modernas e equipamentos atraentes eram cruciais para manter os membros, mas análises de pesquisas de satisfação revelaram que fatores emocionais, como o reconhecimento pelos funcionários, eram mais determinantes na retenção dos frequentadores. A lição aprendida foi semelhante à abordagem da Target e das estações de rádio. Para promover um novo hábito, como exercícios, é preciso integrá-lo a padrões emocionais existentes, como o desejo de interação social. Essa estratégia também pode ser aplicada em outros contextos. A capacidade de prever e entender os hábitos das pessoas permite que as empresas personalizem experiências para satisfazer necessidades específicas. Ao embrulhar novos hábitos em algo familiar, como a socialização na academia, é possível influenciar positivamente o comportamento das pessoas. Os especialistas em análise preditiva afirmam que, no futuro, as empresas poderão conhecer e prever os gostos e hábitos das pessoas melhor do que elas mesmas. No entanto, o conhecimento dessas preferências não é suficiente, é crucial entender como tornar um novo familiar para promover a ação desejada. O texto destaca casos práticos, como o da ACM, para exemplificar como essa abordagem pode ser aplicada não apenas em grandes corporações, mas também em organizações sem fins lucrativos e em prol da melhoria da saúde da população. Conclui ressaltando a importância de fazer o novo parecer familiar para influenciar mudanças comportamentais. Capítulo 8. Parte 3. Chart e o boicote aos ônibus de sociedades. Como os movimentos acontecem. O texto narra a história do famoso episódio em que Rosa Parks, uma costureira afro-americana, se recusou a ceder seu assento a um passageiro branco em um ônibus em Montgomery, Alabama, em 1955. Essa ação desencadeou uma série de eventos que levaram ao boicote aos ônibus da cidade e marcaram o início do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Rosa Parks, ao ser presa, era uma mulher profundamente respeitada em sua comunidade, com conexões em diversos grupos sociais. Seus amigos, ao tomarem conhecimento de sua prisão, mobilizaram-se rapidamente para libertá-la e decidiram contestar judicialmente sua detenção. Isso provocou uma reação em cadeia, culminando na proposta de um boicote aos ônibus. A força do movimento não foi apenas devida à ação individual de Rosa Parks, mas também aos hábitos sociais que permeavam sua vida. Seu extenso círculo de amizades cortava as barreiras sociais e econômicas da cidade, criando uma rede de apoio significativa. A rápida propagação do boicote deveu-se não apenas à amizade, mas também à pressão social exercida pelos conhecidos, gerando uma obrigação percebida de participar. O texto destaca a importância dos hábitos sociais na formação e sustentação de movimentos sociais. Esses hábitos incluem relações de amizade e laços fracos que conectam comunidades, contribuindo para a continuidade e sucesso de protestos e boicotes. A narrativa mostra como a ação de uma única pessoa, apoiada por sua rede social, pode desencadear mudanças sociais significativas. Segunda. O texto começa imaginando a situação de um executivo bem-sucedido e estabelecido, que recebe um telefonema de outro executivo em busca de emprego. A narrativa introduz a ideia de laços fracos na rede social, representando conexões não tão próximas quanto amigos íntimos, mas que desempenham um papel crucial em oportunidades de emprego. Em seguida, o texto menciona o estudo de Mark Granovetter nos anos 1960, que descobriu que, ao buscar empregos, as pessoas muitas vezes recebiam mais ajuda de conhecidos casuais, laços fracos, do que de amigos próximos. Esses laços fracos proporcionam acesso a redes sociais diferentes das nossas. Os laços fracos são destacados como essenciais para disseminar informações, influenciar opiniões e até impulsionar movimentos sociais. A pressão social, construída através de hábitos sociais, é discutida como uma força poderosa para moldar o comportamento das pessoas dentro de uma comunidade. O autor utiliza o exemplo do Freedom Summer, um projeto dos anos 1960 para registrar eleitores negros no sul dos Estados Unidos, para ilustrar como a combinação de laços fortes e fracos influenciou a participação. Doug M. C. Adam, sociólogo, descobriu que as motivações pessoais, laços fortes, não eram um fator determinante, e em vez disso, eram os hábitos sociais e a pressão dos laços fracos que impulsionavam a participação. A narrativa continua com o boicote aos ônibus em Montgomery, iniciado após a prisão de Rosa Parks. Os laços fracos da comunidade se fortaleceram, formando uma pressão social que levou milhares de pessoas a participar do boicote. O exemplo destaca como a combinação de laços fortes e fracos pode transformar um evento isolado em um movimento social duradouro.
O texto conclui destacando que os hábitos sociais e a pressão social, quando combinados, podem criar um impulso poderoso para a mudança social disseminada. Terceira. Em 1979, Rick Warren, um jovem pastor batista, enfrentava o desafio de fundar uma nova congregação em meio a uma expansão da família. Inspirado por estratégias de crescimento de movimentos bem-sucedidos, como o boicote aos ônibus de Montgomery, ele desenvolveu uma abordagem inovadora. Ao estudar métodos do missionário Donald M. Gavran, Warren percebeu a importância de apelar aos hábitos sociais das pessoas para construir uma comunidade religiosa. Após uma intensa pesquisa, Warren escolheu Saddleback Valley, na Califórnia, para fundar sua igreja. Ele aplicou métodos que transformaram o modo como as pessoas viam a experiência religiosa. A igreja de Warren focou em criar um ambiente inclusivo, onde as pessoas se sentiam à vontade para participar, abordando práticas comuns que afastavam as pessoas de igrejas tradicionais. Warren adotou a estratégia de M.C. Gavran de formar pequenos grupos, semelhantes aos laços fracos que impulsionaram o boicote de Montgomery. Esses grupos proporcionavam uma sensação de comunidade, ao mesmo tempo em que eram integrados à estrutura da igreja maior. No entanto, ele percebeu que era necessário mais do que simplesmente formar grupos, era crucial criar hábitos que sustentassem a fé das pessoas. A Saddleback Church desenvolveu currículos e incentivou práticas diárias, como reflexão, oração e participação em pequenos grupos, para consolidar esses hábitos. A ênfase nos hábitos permitiu que a responsabilidade pelo crescimento espiritual fosse transferida para os próprios membros, tornando a igreja menos dependente de liderança centralizada. O sucesso da abordagem de Warren é evidente na transformação da Saddleback Church em uma das maiores instituições religiosas do mundo. Seu livro The Purpose-Driven Life se tornou um best-seller, e a igreja é reconhecida por sua abordagem inovadora e impacto global. A história de Warren destaca como os hábitos sociais desempenham um papel fundamental na formação e expansão de movimentos e comunidades. Capítulo 9 – A Neurologia do Livre-Arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? E, numa manhã entediante, Angie Bajman, uma mulher casada e mãe de 3 filhas, sentiu-se sozinha pela primeira vez em quase 2 décadas. Para escapar do vazio, ela decide ir a um cassino flutuante, começando uma jornada que a levaria a um hábito compulsivo de jogos de azar. Bajman, que se considerava a pessoa sem talento da família, encontrou no cassino uma forma de se sentir especial e talentosa. Iniciando com visitas semanais ao cassino como uma recompensa, ela estabeleceu regras rígidas para si mesma, mas à medida que seus ganhos aumentavam, suas regras tornavam-se mais flexíveis. O Iowa, estado onde ela jogava, havia legalizado cassinos recentemente, inicialmente com restrições que foram posteriormente relaxadas. Enquanto enfrentava problemas familiares e financeiros, Bajman buscava no jogo uma fuga para suas ansiedades. Com o tempo, ela desenvolveu uma compulsão pelo jogo, indo ao cassino diariamente, perdendo dinheiro e acumulando dívidas. Apesar de reconhecer que o jogo estava tomando conta de sua vida, Bajman sentia uma adrenalina irresistível ao jogar. Sua dívida com o cassino atingiu $20 mil, levando-a a confessar para o marido e iniciar um processo de falência. Embora tenha passado por momentos difíceis, Bajman acreditava que sua compulsão pelo jogo não era uma escolha consciente, mas sim um hábito que a dominava. O relato de sua história levanta questões sobre responsabilidade pessoal em casos de vícios, e Bajman se questiona se outras pessoas teriam agido de forma diferente em sua situação. Segunda. Numa manhã de julho de 2008, Brian Thomas, enquanto passava férias no país de Gales, ligou desesperado para a emergência, alegando ter matado sua esposa. Ele explicou que, ao ser acordado por barulhos de corrida de garotos, encontrou um homem sobre sua mulher na van de acampamento. Em meio à confusão, Thomas o estrangulou, apenas percebendo depois que era sua esposa. Durante os 10 meses seguintes, Thomas aguardou julgamento, revelando um histórico de sonambulismo desde a infância. Thomas era sonâmbulo desde criança, com episódios frequentes. Quando adulto, seus hábitos noturnos perturbavam o sono da esposa, levando-a a trancar as portas por medo de acidentes. Especialistas em sono, incluindo o Dr. Chris Dzikowski, foram chamados para examinar Thomas. O sonambulismo, explicaram, é um estado em que partes do cérebro relacionadas a comportamentos complexos estão ativas, enquanto a parte que monitora o comportamento está adormecida. O caso levanta questões sobre responsabilidade legal em situações de sonambulismo. O texto destaca que o sonambulismo é um fenômeno complexo relacionado a distúrbios do sono, onde as pessoas podem realizar ações complexas enquanto inconscientes, como cozinhar ou dirigir. A neurologia por trás do sonambulismo e dos terrores noturnos revela que alguns comportamentos automáticos são acionados sem participação consciente devido à desativação de partes superiores do cérebro durante o sono.
O texto menciona casos históricos de pessoas alegando terem cometido crimes durante terrores noturnos, levantando debate sobre culpa e responsabilidade. Em casos recentes, como o de Brian Thomas, a defesa argumenta que, devido à inconsciência durante o sonambulismo, a responsabilidade legal é questionável. No entanto, a sociedade ainda enfrenta dilemas éticos ao determinar a culpabilidade de indivíduos em tais situações. O contraste com casos de compulsões, como o de Ange Bajman, ressalta complexidades éticas na avaliação da responsabilidade legal em situações envolvendo hábitos e escolhas inconscientes. Terceira. 3 anos após a falência de Ange Bajman, seu pai faleceu, seguido pela morte de sua mãe 2 meses depois. Ela dedicou anos a cuidar deles enquanto viajava entre sua casa e a dos pais. A perda dos pais foi devastadora para Ange, que herdou quase $1 milhão quando os testamentos foram lidos. Ela usou parte do dinheiro para comprar uma nova casa no Tennessee, onde sua família se reuniu. Para evitar o jogo, ilegal no Tennessee, mudou-se e cortou qualquer ligação com cassinos. No entanto, em um momento de profunda tristeza e desespero após a morte dos pais, Ange sucumbiu ao chamado do cassino. Ao entrar, foi reconhecida por um gerente e convidada para o lounge dos jogadores. Desabafou sobre suas dificuldades, sentindo-se ouvida e compreendida. Em seguida, jogou por horas, experimentando uma breve fuga da ansiedade. A empresa Arras Entertainment, dona do cassino, estava ciente de seu histórico de falência, mas, após o encontro com o gerente, começou a enviar ofertas generosas, incluindo viagens gratuitas e dinheiro para jogar. Ange. Um estudo neurocientífico revelou que jogadores patológicos experimentam grande excitação em quase vitórias, o que os impulsiona a continuar jogando. As áreas do cérebro relacionadas à emoção e recompensa eram mais ativas nesses jogadores. A pesquisa levanta a questão de se os cérebros dos jogadores compulsivos são inerentemente diferentes ou se a exposição prolongada ao jogo altera o funcionamento cerebral. Ange. Quarta. O texto narra 2 histórias diferentes, a de Brian Thomas, que assassinou sua esposa, e a de Ange Bajman, que desperdiçou sua herança em jogos de azar. Questiona-se se a sociedade deveria atribuir responsabilidade de maneira diferente a esses casos. O advogado de Thomas argumenta que ele não é culpado, pois agiu inconscientemente ao acreditar que estava sendo atacado por um intruso. Paralelamente, o texto compara o caso de Bajman, uma jogadora compulsiva, que, segundo a pesquisa de Reza Habib sobre o cérebro dos jogadores, pode ser movida por impulsos poderosos. O advogado de Thomas, utilizando uma lógica similar, alega que seu cliente cometeu um terrível engano, mas a sociedade o libertou, enquanto Bajman, após perder tudo em jogos de azar, foi considerada responsável por suas ações. A narrativa destaca a diferença fundamental entre os 2 casos. Thomas cometeu um assassinato, o crime mais grave, enquanto Bajman perdeu dinheiro, prejudicando a si mesma, sua família e uma empresa de cassino. O texto explora a argumentação legal em ambos os casos, destacando como o advogado de Bajman usou argumentos semelhantes aos de Thomas, mas não obteve sucesso. A história continua detalhando os desdobramentos legais de Bajman, incluindo a tentativa da Arras de recuperar o dinheiro perdido e o subsequente processo. A reflexão principal gira em torno da questão de por que a sociedade tende a compadecer-se mais de um viúvo do que de uma jogadora falida, questionando a validade dessa distinção e se é justo fazê-la. O texto cita Aristóteles, que discute a natureza dos hábitos, e argumenta que, embora os hábitos possam ser arraigados, eles não são um destino inevitável e podem ser modificados. Ao abordar a vida de William James, o texto destaca como ele superou dúvidas e inseguranças por meio do experimento de acreditar que tinha controle sobre si mesmo e seu destino. O autor argumenta que, uma vez que entendemos que os hábitos podem ser alterados, temos a responsabilidade e a liberdade de transformá-los. O texto conclui enfatizando o poder do hábito em moldar nossas vidas e como a crença na mudança é crucial para efetuar essa transformação. O texto aborda o processo de mudança de hábitos, apresentando um modelo em 4 passos. O autor destaca a importância de compreender o ciclo de um hábito, que envolve uma deixa, uma rotina e uma recompensa, e propõe estratégias para modificá-lo. Identificação da rotina, o autor ressalta a necessidade de reconhecer a rotina, o comportamento habitual que se deseja alterar. 2. Experimentação com recompensas, destaca a importância de compreender as recompensas subjacentes aos hábitos e propõe experimentos para identificar e satisfazer esses anseios de maneiras diferentes. 3. Isolamento da deixa, reconhece a dificuldade em identificar as deixas que desencadeiam os hábitos e sugere a focalização em categorias específicas para isolar as causas. 4. Criação de um plano, propõe a elaboração de um plano para modificar o comportamento, utilizando 20 intenções de implementação da psicologia.
O autor ilustra o modelo com um exemplo pessoal de mudança de hábito, onde identifica sua deixa, experimenta com recompensas alternativas e isola a verdadeira causa. Ele então elabora um plano para substituir a rotina indesejada por uma mais saudável, socializando com amigos às 15h30. O autor destaca que a consistência na aplicação do plano é essencial para a automatização do novo comportamento. No agradecimento, expressa gratidão a várias pessoas, destacando a colaboração com profissionais talentosos. O autor dedica o livro à sua família e amigos, reconhecendo o apoio fundamental de sua esposa. Agradeço profundamente por ter dedicado seu tempo à leitura até este ponto. É uma jornada significativa explorar os meandros dos hábitos e descobrir caminhos para a transformação pessoal. Assim como nas páginas deste livro, cada passo que você dá na compreensão e na busca por mudanças positivas é uma conquista. Lembre-se de que a verdadeira mudança começa com pequenos passos, e o poder está em sua capacidade de escolher conscientemente seus hábitos. Seja persistente em seus esforços, pois, como o autor destaca, a consistência é a chave para a automação de comportamentos saudáveis. Que este livro inspire você a criar planos concretos, a experimentar novas abordagens e a perseverar na jornada de autotransformação. Cada página é uma oportunidade para reprogramar hábitos e desbloquear o potencial extraordinário que reside em sua capacidade de escolha. Continue avançando, explorando novas rotinas, e lembre-se de que cada pequeno progresso é uma vitória em direção à versão mais plena e realizada de si mesmo. Obrigado por embarcar nesta jornada de autodescoberta e crescimento. Seu potencial é ilimitado, e o poder de transformação está em suas mãos. Vá em frente e crie a vida que você deseja viver. Para adquirir seu livro físico, deixei o link na descrição e fixei no primeiro comentário. Beijo no coração, até o próximo vídeo.